Boa tarde a todos, o meu nome é Nuno Caetano, sou engenheiro eletrotécnico e sou o diretor do departamento de autodiagnóstico na firma Elder Máquinas e Ferramentas, na qual já trabalho desde 2003. A Elder Máquinas e Ferramentas é uma empresa que já existe desde 1986, ou seja, já tem uma longa história no nosso país a acompanhar as oficinas de reparação automóvel de norte a sul e ilhas inclusivamente. Somos sediados aqui em Leiria. Temos tido sempre como nosso objetivo olhar para o futuro, em busca sempre de soluções inovadoras para o cliente, apresentar produtos novos, soluções novas, sempre com produtos de alta qualidade, nada de ir à procura de preços. Quem vai procurar preços procura sempre chatices. Há sempre alguém com o preço mais baixo. O que a gente quer é apresentar um produto de qualidade, que o cliente fique satisfeito com o produto que estamos a apresentar. Além disso, ter uma assistência pós-venda eficiente, que funcione, que se o cliente tiver com algum problema, tenha alguém com quem falar, com quem lidar, quem lhe resolva o problema. E isso faz uma grande diferença neste tipo de negócios, que são negócios diretamente tratados entre parceiros. E também queremos estar sempre a crescer. Já este ano que passou, 2019, contratámos mais 3 colaboradores, ou seja, a equipa tem estado a crescer, quer dizer que o negócio tem estado a crescer. E apesar disto que agora que se passou, com a pandemia e a crise que se avizinha, queremos que vamos continuar a crescer, queremos que vamos continuar a lutar e a arregaçar as mangas, como todos vocês também. O nosso showroom, aqui em Leiria, é uma área comercial bastante grande, em que podem encontrar desde ferramenta manual, a ferramenta mais técnica, como equipamentos de carregamento de ar-condicionado, máquinas para mudança do óleo das caixas automáticas, máquinas de diagnóstico, kits de distribuição, carregadores de bateria, fontes de alimentação, ou seja, tudo o que é necessário para ter uma oficina a funcionar, compressores, etc. Temos também nas nossas instalações o nosso centro de formação, onde periodicamente damos ações de esclarecimento de híbridos, de elétricos, sistemas antipoluição, desde a AdBlue, filtros de partículas, por aí fora. Também com aulas práticas, porque assim, para os profissionais que estão nas oficinas, é importante continuar a aprender, principalmente num ramo que está sempre em mudança, tal como este está. Também, quando estão a querer construir uma nova oficina ou remodelar a oficina que já têm, por vezes é difícil ver como é que podemos aproveitar melhor o espaço, como é que podemos otimizar os serviços da nossa oficina. E nós aí damos uma ajudinha. Dão-nos a planta, dão-nos a listagem dos equipamentos que pretendem e nós tentamos projetar e fazer a simulação em 3D da oficina já pronta. Parece-me uma listagem é muito importante para se ter a noção do espaço real que realmente se tem. Para além de que nós temos depois todas as soluções que são necessárias para aplicar esse espaço. Ou seja, na Elder Máquinas e Ferramentas encontram desde a ferramenta manual até vestuário de proteção, a compressores, máquinas de diagnóstico, elevadores, sistemas de extração de fumos, separadores de hidrocarbonetos, tudo o que possam imaginar que é necessário numa oficina. A empresa está apresentada, eu estou apresentado também. Vamos falar um pouco agora do tema em si que nos traz aqui. Então, falando da oficina atualmente. Nos últimos 30 anos, a oficina mudou muito. Estamos a falar que se calhar há 30 anos atrás, eu lembro-me de ser miúdo, ir à oficina com os meus pais, já quando o meu pai levava o seu carrito para reparar, e aquilo bastava basicamente um carro de ferramenta, um macaco e umas preguiças, um bidão de óleo para o motor a gasolina, um bidão de óleo para o motor a gasóleo, e basicamente tínhamos quase uma oficina montada. Uma prensa, mais umas coisitas ou outras, normalmente muito desarrumado, assim, com uns pósteres muito sugestivos nas paredes, por aí fora. Hoje em dia, e havia outra situação. Havia a oficina do mecânico, a oficina do eletricista, a oficina dos pneus, a oficina da chapa, ou seja, um cliente, se precisasse fazer vários serviços, tinha que ir à oficina, por exemplo, do Zé Manel para mudar o óleo e a distribuição, depois tinha que ir à oficina do António para mudar uma lâmpada ou ver porque é que o motoventilador não estava a disparar, vamos a exemplo. Se quisesse mudar pneu já teria que ir a outra oficina. Se tivesse algum problema com para-choques, com uma situação dessas, um vidro, já teria que se deslocar a outra oficina. Cada vez mais esse paradigma está a mudar. Cada vez mais o cliente não tem tempo nem paciência para andar de um lado para o outro, da oficina em oficina. Ou seja, ele quer entregar o carro num sítio, dizer o que é que precisa de pedir para que lhe façam um serviço no veículo, e ao fim do dia, ou à hora marcada, ou no dia a seguir,
conforme tiver marcado, ir recolher o seu carro sem ter que andar de sítio em sítio. Como é óbvio, nem todas as oficinas têm a disponibilidade de fazer isso. Até por questões de espaço e questões financeiras. A solução que muitas vezes está a ser encontrada por muitos é encontrar-se parcerias e sinergias entre parceiros. Ou seja, eu, por exemplo, vamos analisar os serviços disponíveis. Ou seja, nós podemos dividi-los quase por 4 serviços. O serviço de manutenção e reparação de sistemas mecânicos, em que incorporamos desde troca de correios de distribuição, mudanças de óleo, calços de travão, suspensões, mudança do óleo da caixa automática, manutenção e reparação de sistemas eletrónicos, desde a simples lâmpada, a ver com alguma avaria no sistema eletrónico, na rede CAN, no sistema de gestão eletrónica do motor, até mesmo já agora nestes mais complexos híbridos e elétricos, que temos também que estar atualizados. Depois, o serviço de troca de pneus e alinhamento de direção e o serviço de reparação de carrocerias, desde para-choques, pintura, vidros, por aí fora. Estes 2 primeiros serviços já começam muitas vezes a estar associados, ou seja, na maior parte das situações, a oficina faz os sistemas mecânicos e também os sistemas elétricos. Ainda existe muita oficina que era exclusiva, entre aspas, só de pneus e alinhamento. Até por uma questão de espaço e investimento, porque estamos a falar, normalmente requeria elevadores com um valor elevado, as máquinas de alinhamento e as atualizações também caras, e então por isso normalmente era uma oficina à parte. A realidade é que hoje em dia as oficinas de troca de pneus e de alinhamento também começaram a oferecer primeiro os chamados serviços rápidos, ou seja, a troca de óleo, a troca de calços de travão, mas para isso, como hoje em dia até para operações tão simples como essas é necessário um equipamento diagnóstico, começaram a adquirir também equipamento diagnóstico, começaram a contratar pessoas que soubessem trabalhar com esses equipamentos e então começaram também a fazer os serviços de manutenção mecânica e manutenção e reparação de sistemas elétricos. O que quer dizer que é assim, estas oficinas, grande parte delas as começaram só dedicadas aos pneus, hoje em dia estão-se a transformar em oficinas, pelo menos com estes 3 setores. Também se assiste, por outro lado, as oficinas de manutenção mecânica e de eletricidade, a cada vez mais também tentarem adaptar-se e oferecer esta solução também dos pneus e do alinhamento de direção aos seus clientes. Aliás, hoje em dia já existem soluções até de máquinas de alinhamento portátil, portáteis que podem trabalhar até em elevadores de 2 colunas e tesouro curto. Nós temos isso até em catálogo, essa situação. Relativamente à reparação de carroceria, ou seja, pintura, o chamado bate-chapas, aí ainda continua às vezes a ser uma oficina um bocadinho à parte, porque só em certas determinadas situações mais específicas é que é necessário. No entanto, cada vez mais, mesmo neste tipo de reparação, é necessário recorrer à eletrónica. E hoje em dia, por exemplo, mesmo com as conduções autónomas e os sistemas ADAS, ou seja, os sistemas de auxílio à condução, eu se desmonto um para-choques, eu se desmonto um vidro, tenho necessidade de fazer calibrações, eu se troco uns airbags, eu mesmo, a viatura esteve envolvida num acidente, fico muitas vezes sem a direção elétrica a funcionar, sem uma série de sistemas a funcionar, que enquanto eu não ligar um equipamento diagnóstico, não consigo solucionar os problemas. Por isso, cada vez mais, na parte das reparações de carrocerias, ou temos oficinas a associarem-se umas com as outras, ou começarem a englobar todos os serviços. Isto faz com que seja necessário muita coisa numa oficina. Mas, para uma oficina atual, das coisas que são mais necessárias é, em primeiro lugar, formação contínua. Ou seja, termos teórica, termos aulas práticas, para ver qualidade nessas formações. Porque vocês hoje estão aqui na universidade, no Politécnico neste caso, a aprender a estudar o que existe neste momento mais novo, mais atual, só que à velocidade que este mundo está a avançar, à velocidade que a tecnologia automóvel está a avançar, veja-se o caso até neste momento das tecnologias híbridas, das tecnologias até de veículos elétricos, que ainda não se sabe bem até qual é o tipo de tecnologia de bateria, ou se vai ser por pilhas de hidrogénio, ainda está muita coisa por definir, ou seja, temos de estar constantemente a acompanhar esta evolução. E quando estivermos no mundo real do trabalho, se paramos de aprender, paramos de evoluir. E quando dermos por ela, já estamos completamente obsoletos e ultrapassados. Depois, ter sempre ferramenta e equipamentos apropriados. Não é meio dúzia de chaves de fendas e mais um alicate e está tudo desenrascado. Eu costumava dizer, quando eram os carros a carburador, uma pessoa, desde que percebesse um bocadinho de mecânica, nunca ficava parado na estrada. Desde que tivesse um martelo e um arame, aquilo mais ou menos
desenrascava. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia os automóveis são uma máquina de precisão, em que vêm equipados com ar-condicionado, vêm equipados já muitos com caixa automática, mesmo as distribuições, as tolerâncias são muito mais apertadas, ou seja, precisamos de uma série de elementos de qualidade das máquinas de carregamento de ar-condicionado, compressores, mesmo ferramenta manual de qualidade para garantir que o nosso serviço é bem feito. Além disso, necessitamos também estar bem equipados a nível de proteção individual e de proteção ambiental, ou seja, desde usar calçado apropriado, desde usar ferramenta isolada caso estejamos a trabalhar com um veículo híbrido ou elétrico, o óleo estar depositado nos contentores apropriados, termos um separador de hidrocarbonetos, termos extração de fumos, um bom depósito para recolha de óleos. Também, e devido aos tempos que correm, de pandemia, estarmos bem protegidos, tanto a nível de olhos como a nível de boca com as máscaras. Uma situação que está a ser muito falada neste momento e que nós já temos até muitas encomendas, porque as oficinas realmente querem também garantir um serviço de qualidade e segurança aos seus clientes, é também os geradores de ozono. Ou seja, para quê? Para fazer um tratamento de desinfecção nos automóveis. Isto porque o ozono é altamente oxidante e está provado que elimina odores, bactérias, vírus, e então muitas oficinas estão a optar, até quando o carro é recepcionado na oficina, fazerem logo uma primeira desinfecção com este tipo de equipamentos. Para quê? Para garantir até a própria segurança do reparador. O reparador também tem família e também quer estar saudável, e então fazem essa limpeza, estão a fornecer um serviço ao cliente, ao cliente final do carro, ou seja, que o carro dele vai estar desinfetado, mas também a proteger o próprio reparador da oficina. Além disso, também possuir uma base de dados com documentação detalhada. Porquê? Hoje em dia é sempre necessário ter os planos de manutenção, os procedimentos, esquemas elétricos, localização de fusíveis. Eu mesmo, se quiser fazer uma assistência a um veículo que está ainda coberto pela garantia, sou obrigado a ter uma base de dados com o plano de manutenção oficial da marca. No caso da nossa máquina de diagnóstico, desde que ela esteja atualizada, esta base de dados, que é a da ANS Pro, já se encontra incluída, que tem tudo isso, desde os dados técnicos, apertos, esquemas de distribuição, esquemas de elétricos, localização de componentes, fusíveis, pinagens, por aí fora. Podíamos estar ainda aqui a aprofundar ainda muito mais a nível de equipamentos, até determinando por setor, ou seja, para a parte da mecânica, para a parte da eletricidade, para a parte do alinhamento e dos pneus, para a parte da chaparia, mas também o tempo é curto, por isso vamos dedicar só à parte mais focada no diagnóstico. E nos equipamentos que normalmente são necessários para fazermos um diagnóstico correto ao automóvel. Como é óbvio, começamos logo por ter um ou mais equipamentos de autodiagnóstico, de preferência com ligação Wi-Fi, por mais que um motivo. Um deles para consultarmos a própria base de dados, que tem esquemas elétricos, que tem avarias, que tem por aí fora. Segundo, porque hoje em dia, por exemplo, há marcas, tal como a Fiat, que até para se pagar uma simples luz de revisão, uma simples luz de avaria, fazer uma adaptação, é necessário estarmos ligados ao servidor da marca. Isto começou com a Fiat, chama-se o Secure Gateway. Neste momento já há mais marcas a adotar este tipo de sistema, o que obriga a que o equipamento diagnóstico tenha ligação permanente à internet quando está a fazer o diagnóstico a esses veículos. Uma fonte de alimentação estabilizada. Essa fonte de alimentação estabilizada serve exatamente para manter os níveis do veículo enquanto estamos a fazer o diagnóstico da bateria nunca esteja abaixo, que normalmente é dos 12 volts e meio, porque a maior parte das unidades, para permitirem adaptações e programações, tem que estar acima dessa voltagem. Quando são diagnósticos muito, muito longos, por vezes não o conseguem. Ou, por exemplo, quando estamos a fazer uma atualização de software, se a rede CAN é desligada, às vezes temos um pico negativo muito grande, em que dispara, porque as ventoinhas disparam uma série de atuadores, e se não tivermos uma fonte de alimentação estabilizada a alimentar o veículo, corremos o risco de problemas sérios e até mesmo de danificar uma unidade. Termos um multímetro, um bom multímetro, nada assim de uma coisa dessas, vamos desculpar, mas daquelas coisas meio de tostões, porque nós temos de fazer medições com precisão, e então se passarmos para os veículos elétricos e híbridos, temos de ter um multímetro com várias funções e com capacidades ainda mais elevadas,
até de medição de resistência e por aí fora, até para medir a rigidez elétrica dos condutores e dos próprios motores elétricos, por causa em termos de segurança. Um osciloscópio, uma ferramenta extremamente útil, muitas vezes descurada na oficina, mas muitas vezes é a única maneira de nós descobrirmos certas avarias. Pistola de vácuo, os veículos têm ainda muitas ligações alimentadas a vácuo e é uma ferramenta fundamental, principalmente nos veículos a diesel. Manómetros de medição de pressão de alta e baixa pressão, kits de copo de retornos, analisador de gases, depois ferramenta específica para trabalhar em híbridos e elétricos e até o sistema de calibração ADAS. Aqui, se calhar, estão a achar malucos. Isso o sistema ADAS e o sistema de calibração é só para os gajos dos vidros. Não, enganam-se. Cada vez mais os veículos vêm equipados com sistemas de auxílio à condução. Basta até um pequeno toque. Às vezes, dou-te carro a fazer uma marcha atrás que danificou o radar, ou uma pedra que bateu no vidro e danificou a câmara, ou por causa de um acidente, até um acidente para dentro do carro, entortámos a câmara por algum motivo. Todos esses sistemas têm que ser calibrados cada vez mais. O carro, quando chega à oficina, vai necessitar deste tipo de serviços. Não quer dizer que seja agora, até porque é um investimento inicial bastante grande, mas é uma coisa que cada vez mais vai ser necessária e vai passar a pertencer em pleno direito aqui a esta listagem. A gestão oficinal no diagnóstico automóvel. Peço desculpa que aqui correu uma coisinha mal. Vamos falar aqui então do processo para diagnóstico e reparação automóvel na oficina. E eu aqui vou falar de uns passos que acabam por ser uns passos de senso comum, mas que por muitas vezes não são seguidos. E saltamos às vezes alguns passos e depois corre mal. Temos que voltar ao início. Então, a minha sugestão seria esta. Primeiro passo, quando o veículo chega à oficina, entrevista ao cliente. Ou seja, tentar perceber como é que aconteceu o sintoma, se já havia sintomas anteriores, se já existe um historial, o máximo de informação que possamos reunir. Eu sei que muitos de vocês estão a pensar assim, mas o cliente mente com todos os dentes que tem na boca. O carro, se for preciso, já correu as oficinas todas aqui da zona e ele está-me a dizer que aconteceu há bocadinho. Nós aí temos de tentar educar o nosso cliente que é assim, quanto mais informação ele nos omitir, quanto mais ele nos mentir, mais tempo vamos demorar a encontrar também a avaria e a ajudá-lo a ele também. E por isso ele arrisca também a pagar uma conta maior por causa disso. Depois disso, fazermos a verificação da queixa. Ou seja, nós temos que conseguir verificar a avaria também. Porque às vezes acontece uma situação que é o cliente até se queixa. Olha, o carro a partir dos 120 falha, corta. Ou o carro vinha a tremer. E nós depois vamos experimentar o veículo e não treme, ou não falha, não corta. E aí pode-nos dificultar muito o diagnóstico. Porquê? Se a avaria não está a acontecer naquele momento, quer dizer que todos os componentes naquele momento estão a funcionar em condições, estão a funcionar de forma positiva. E aí podemos ter um problema grave. Ou seja, temos que conseguir sempre fazer esta verificação da queixa, ou seja, comprovar que realmente aquilo que o cliente está a dizer é aquilo que realmente acontece. Até porque eles às vezes também não nos explicam muito bem, então estão-nos a explicar uma coisa e nós estamos a interpretar de uma maneira, quando na verdade, na prática, o que se está a passar é uma coisa ligeiramente diferente. Ou seja, não podemos saltar este passo, temos sempre que nós próprios conseguir ver esse sintoma a acontecer. Ou pelo menos tentar ao máximo que isso aconteça. Depois reunirmos toda a informação disponível, ver as avarias, ver se existem boletins técnicos, por aí fora. Para quê? Para a partir daí definirmos qual é o problema. O problema que temos à nossa frente. Ou seja, se é um problema, vamos dar aqui um exemplo de um carro de gasolina. Se é um problema no sistema de ignição, se será um problema no sistema de admissão, se será um problema de gases, de escape. Ou seja, começarmos a definir o nosso problema para a partir daí definirmos quais são os componentes que possam estar a afetar então o problema que nós temos e começarmos a isolar o problema, ou seja, isolar componente a componente o que é que nós podemos encontrar. A partir daí, a partir do momento em que conseguirmos isolar o componente que tem problema, executar a reparação, como é óbvio, e depois verificar a reparação, ou seja, fazer sempre mais do que uma verificação para termos mesmo a certeza de que o problema está resolvido. Quando o cliente chega, mostrar-lhe também, junto a ele, que o problema está resolvido e provar-lhe essa situação. Para quê? Para depois
Falta aqui o passo 8, apresentar-lhe a fatura, não é? Vou dar um exemplo prático para percebermos um pouco como é que isto acontece. Por exemplo, vamos pegar numa Peugeot Partner, uma 1600 HDI com motor BHY de 2017. O carro, de manhã, o cliente ia para pegar no carro, o carro por simplesmente não pegou. E foi de reboque para a oficina. Primeiro passo, entrevista ao cliente. Neste caso vamos tentar perceber se já havia sintomas, se o carro já de vez em quando custava a pegar, se falhava durante a condução, se por exemplo ele não estará enganado no combustível e a última vez que pôs gasóleo até ter posto gasolina em vez de gasóleo e o carro já andasse a tremer um bocadito e depois ter deixado de pegar. Neste caso vamos considerar, neste exemplo, que o cliente diz que o carro sempre trabalhou bem, que nunca se passou nada, não se enganou no combustível, ele até tem a fatura lá e mostra que não se enganou no combustível, mas depois de manhã o carro pura e simplesmente, o motor roda, mas não quer pegar. Então o que é que nós vamos fazer? Neste caso, vamos verificar a queixa. Vamos confirmar se o carro realmente continua a não pegar. Porque às vezes há situações dessas. E depois vamos experimentar o carro na oficina e o carro já trabalha e está tudo normal. E quando é assim, às vezes é muito difícil uma pessoa ter uma certeza, principalmente depois se não houver avarias em memória e por aí fora. Neste caso vamos considerar que o carro continua a não pegar. Ou seja, o carro foi rebocado por não trabalhar, chegou à oficina e continua a não trabalhar. Então o que é que vamos fazer? Vamos passar para o nosso terceiro passo. Terceiro passo, que é de reunir toda a informação. Ou seja, verificar as possíveis falhas nas unidades de comando, mas aí não é só na unidade de comando do motor que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma busca global por todas as centralinas do carro. Porque podemos ter uma situação que é assim. Isto é tudo muito bonito, mas há várias unidades que me podem provocar que o carro não pegue. Um exemplo tão simples quanto isso. Imaginem neste carro, neste veículo específico, que a unidade do ABS avariou, por algum motivo. A linha CAN que vai à unidade do motor passa ligada em série à unidade do ABS deste veículo. Era logo o suficiente para a unidade do motor ficar isolada, não conseguir comunicar com a unidade de carroceria e o carro não pegar. Vamos pôr este exemplo. Ou seja, convém sempre fazer uma busca global de todas as avarias e depois ver quais são as avarias que têm significado. Por exemplo, na busca global que foi feita a este carro, a avaria que tínhamos do computador de bordo era insignificante, era uma luz da chapa de matrícula que estava fundida. Agora, tenho aqui duas avarias na unidade do motor, essas são importantes. A regulação de pressão de combustível e a pressão de combustível demasiado baixa. Qual é o passo então que eu devo fazer a seguir para reunir a informação? Devo então verificar, para já na base de dados, se existe algum boletim técnico até relativo a esta avaria, se já há alguma chamada de atenção da marca, às vezes até uma ação de recolha, já aconteceu, eu cheguei a ter uma partner anterior, no 2000 HD, que tinha uma ação de recolha para troca de uma tubagem que começava a perder, por exemplo, no circuito de alta pressão. Depois, confirmar com o auxílio de equipamento de diagnóstico se o código de avaria é real ou se é um falso alarme. Atenção, porque eu posso ter, por exemplo, aquelas duas avarias, que é de falta de pressão, dificuldade de regulação de pressão e falta de pressão, até pode ter sido a última manutenção que o carro fez, em que trocou o filtro de gasóleo, em que tiveram a insistir com o carro até ele pegar, mas como o filtro ainda não estava, o circuito não estava ferrado, ele memoriza estas avarias e depois não tenham conseguido apagar. E então, normalmente o que é que se faz neste caso? Eu já sei quais avarias tenho, apago-as, seleciono alguns parâmetros e vou dar ao motor de arranque. Parâmetros que eu devo selecionar, desde rotação, que aí estou a apanhar o sensor da cambota, a sincronização, este parâmetro é extremamente importante, que é a sincronização entre o sensor da cambota e o dado de câmaras. No caso, por exemplo, deste modelo específico que estamos a falar, que é uma Peugeot Partner, uma 1600 HDI, este sensor, se avariar com o carro em movimento, o carro entra em modo degradado, acende a luz da avaria e memoriza a avaria do sensor de dados de câmaras. Se por algum motivo este sensor avariar com o veículo parado, quando vamos a dar ao arranque, o veículo pura e simplesmente não pega e não memoriza a avaria, porque ele tem que receber o sinal de dados de câmaras para saber que estamos a dar ao motor de arranque. Por isso, este parâmetro, mesmo que o carro não pegue, quando estamos a acionar o motor de arranque, tem que passar para sim. A sincronização está a não, a chave ligada. Se continuar a não, ou temos o sensor danificado, ou temos o carro descomandado. Depois a temperatura do motor, a pressão no coletor de admissão, para termos até a noção se está a haver sucção ou não. A pressão de combustível, alta pressão. Pressão de combustível, baixa pressão, quando é um carro que está equipado com um sensor de baixa pressão e com bomba no depósito, que não é o caso. Aliás, podíamos confirmar isso na base de dados da máquina, que este carro não tem bomba de baixa pressão. E a pressão diferencial do fluido de partículas.
Já apanhei carros que não pegavam, porque pura e simplesmente tinham fluxo de partículas de tal maneira entupido que tinham escape entupido. Ou seja, o carro fazia para pegar, mas não pegava porque começava-se a enrolar logo com os seus próprios gases de escape. Ora, entramos agora na fase de definir o nosso problema. Ou seja, se todos os parâmetros estão corretos, menos a pressão de combustível medida na máquina, neste caso, para título de exemplo, nunca passou os 150 bares. Quer dizer que o nosso problema está mesmo na linha de combustível. Quer dizer que ele está aí localizado. Ou seja, pode ser ou excesso de retorno dos injetores, ou uma fuga nos discos dos injetores, ou bomba de alta pressão, ou sensor de pressão de combustível, ou um filtro de gás óleo entupido, ou uma entrada de ar, por aí fora. Tenho agora que começar a fazer o quê? Tenho exatamente que começar a isolar o meu problema. E assim que encontrar algum, ponto por ponto, componente a componente, assim que encontrar algum componente que não cumpra aquilo que devia fazer, então passo para o passo seguinte, que é executar a reparação. Primeiro passo, verificar se chega combustível à bomba de alta pressão, ou seja, se o circuito não está desferrado, ou se, por exemplo, o filtro de gás óleo não está entupido, ou seja, que até está lá a chegar combustível, mas assim que eu aciono o arranque, o fornecimento de combustível quebra por causa que está muito estrangulado à entrada. Caso esteja tudo bem aí, vamos avançar para o outro passo. Verificar uma situação muito frequente que é o retorno dos injetores, ou seja, se os injetores estão a dar demasiado retorno. Vocês que estão a estudar para a engenharia automóvel sabem perfeitamente o princípio de funcionamento dos injetores como maneira, ou seja, eles só deitam retorno quando recebem impulso para abrirem o bico. Quer dizer que, numa situação em que não estamos a atingir a pressão de funcionamento, a unidade não vai dar impulsos para abrir os injetores. Logo, não deveríamos ter retorno através dos injetores. Se o tivermos, quer dizer que temos ali algum problema no injetor que estiver a dar retorno. Está tudo bem também com os injetores, não detectamos nada, não detectamos retorno nenhum, pelo menos para já. O que é que acontece? Vamos confirmar se o sensor de pressão que está na régua está a marcar bem ou não. Como? Intercalando o manómetro de alta pressão entre a bomba e a régua. Preferencialmente é o sítio, mas também podíamos intercalar, se quiséssemos, entre o injetor e a régua. E acionarmos o arranque. Para quê? Em conjunto com a máquina de diagnóstico, estamos a ver se a pressão marcada pelo manómetro é igual à pressão que estamos a ler na máquina. Se não for, imaginem, por exemplo, que na máquina está a ler 150 bares, mas o manómetro já está a marcar 1000. Quer dizer, tenho um sensor defeituoso ou a cabelagem do sensor defeituoso. Estão os dois a corresponder, quer dizer, tenho mesmo falta de pressão na régua. Aí, o que é que eu vou fazer a seguir? Vou verificar a bomba de alta pressão. Posso ligar o manómetro diretamente à saída da bomba e verificar se ela está a dar pressão. Se eu der o arranque e a pressão subir logo de repente para cima dos 1000 bares, quer dizer que tenho uma bomba boa e o regulador que está na bomba também está bom. Se ela não subir, quer dizer que ou é a bomba ou é o regulador. E aí posso até usar reguladores falsos para confirmar. Com o regulador falso metido, ela teria que dar o máximo de pressão. Se continuar a não dar pressão, então aí tenho a bomba danificada e poderia executar a minha reparação. Se só der pressão com o regulador falso metido, então o regulador está estragado. Se logo no primeiro teste ela der boa pressão, então tenho que depois verificar o regulador de pressão da régua, colocando aqui um regulador falso. Já tenho boa pressão, então era o regulador da régua que está variado. Continua a não ter pressão, então quase certeza que tenho alguma fuga através do bico de um dos injetores. O que é que eu posso fazer nesse caso? Tamponar as saídas todas dos injetores e acionar o arranque a ver se já tenho pressão na régua. Se já tiver, quer dizer que confirma-se que é um dos injetores que está a ter uma fuga de pressão através do bico, porque nós através dos retornos já tínhamos visto. Então vamos ligando um tubo a um injetor e damos ao arranque. Vamos ligando ao outro até encontrarmos o injetor que estando ligado, o circuito já não consegue ganhar pressão. Nessa altura, executamos então, peço desculpa, que saltou aqui a página demais, executamos então a nossa reparação e a substituição do componente e vamos verificar, como é óbvio, se o carro agora já pega, se trabalha bem, se é necessário programar ou não o injetor. Nos carros mais modernos, dando aqui o exemplo que seria o injetor, é sempre, grande parte das é necessário fazer esse tipo de programação, fazer o teste com o cliente e, como é óbvio, passar a fatura. Obrigado a todos os que estiveram aqui comigo. Alonguei-me um pouco mais do que aquilo que era expectável, peço desculpa por isso. Espero que tenham achado esta aula interessante e até uma próxima. Muito obrigado.